Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo resumido do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 da primeira parte. Se chama Do Princípio Vital. Lembrando sempre, façam vocês as suas leituras, façam as suas interpretações. É importante que vocês raciocinem sobre tudo isso que tem ali no livro, sobre o que eu estou dizendo, para que vocês não simplesmente acreditem na interpretação de outras pessoas, tá bom? Isso é muito importante. Eu estou aqui fazendo um resumo só para a gente pegar um pouquinho mais do fio da meada aqui, tá bom? Bom, neste capítulo, Kardec faz algumas perguntas a respeito de matéria, de princípio vital. Ele é muito interessante. Kardec começa assim, perguntando qual a diferença entre os seres viventes e a matéria bruta. E os espíritos esclarecem que a diferença está na união do princípio vital. O princípio vital, ele emana do fluido universal. Isso eu não lembro se já foi esclarecido ou se vai ser esclarecido, tá? Peço desculpas, mas tem isso no Livro dos Espíritos, sim. E o princípio vital é o que dá animalidade, ou melhor, a vitalidade à matéria. Por isso, nós temos seres que são matéria bruta e seres que têm uma vitalidade, tá? Essa vitalidade ela não é constante para todos os seres. Ela tem em maior ou menor grau. O princípio vital é o mesmo para todos os seres. O princípio vital, adequado a cada uma das espécies, como eles esclarecem. Mas essa quantidade ela é maior ou menor a uns e a outros. É por isso que nós vemos pessoas que parecem que... Vamos fazer uma analogia de um botijão de gás. Tem pessoas que parece que nasceram com aquele botijãozinho desse tamanho assim, né, de feira, que acho que é de 3 quilos, né? E tem pessoas que parecem que estão conectadas a um caminhão de gás, porque ela tem uma vitalidade louca pra gente. Se a gente for pensar, o primeiro exemplo que me vem à memória é o Chico Xavier. Normalmente, espíritos missionários têm uma vitalidade muito maior para suportar todo o trabalho a que serão submetidos. Chico Xavier, ele acordava cedo, ele ia para o trabalho dele, ele tinha o seu próprio trabalho, ele trabalhava no horário do expediente normal, chegava lá na hora da reunião, acho que 6 ou 8 horas da noite, começava a reunião, fazia os atendimentos, fazia psicografia, muitas vezes avançava pela madrugada fazendo psicografias. Ia dormir às 4 ou 5 horas da manhã, ainda tomava um cafezinho, diz, antes disso, para às 6 acordar e retomar a lida de novo. Então, é assim uma vitalidade que nos assombra até de ver, né? A gente não pode levantar um dedinho que já sente, ai, tô cansado. Isso realmente acontece. E aí nós vamos avançar sobre a questão da causa da morte. Olha que interessante, né? Kardec faz a primeira pergunta. O que causa a morte? Esgotamento dos órgãos. Essa é a primeira resposta que se dá. Esgotamento dos órgãos. Então, muitas vezes nós morremos por esgotamento dos órgãos, mas ainda saturados de energia vital. É como se nós tivéssemos um fogão, está conectado lá no gás, o botijão está cheio, a gente destrói o fogão, mas o botijão continua cheio, capaz de alimentar por mais ou menos tempo. Isso acontece principalmente nos casos de acidentes, um acidente que seja assim de uma hora para outra, né? É um acidente, onde a gente venha a falecer, a desencarnar, a gente teria ainda um bom tempo de fluido vital para viver a vida. O acidente vem e esgota, destrói os nossos órgãos e a gente desencarna. Quando isso acontece, a gente continua com esse fluido vital que precisa ser extinguido. É por isso que os acidentados
tem, em geral, uma assistência grande dos espíritos para extinguir essa ligação. E é por isso que muitos dos acidentados, quando não são espiritualizados, permanecem, como dizem nas mensagens, por tanto tempo presos àquele lugar, às vezes presos aos corpos, não conseguindo se desligar daquela dificuldade daquele momento. As doenças também causam esse tipo de morte, não com tanta velocidade assim, mas causam. Então, a doença se instala no meu corpo, ela faz os meus órgãos, aos poucos, se esgotarem, terem os seus problemas, e aí eu venho a desencarnar por conta do falecimento dos órgãos. Eu ainda teria fluido vital para continuar a vida. Mais uma vez, a espiritualidade ajuda a extinguir essa vitalidade. E uma classe muito especial, muito séria, em um primeiro momento, é a dos suicidas. O suicida, eu já falei em outro vídeo, eu vou colocar o link aqui, mas resumidamente, o que acontece com o suicida? Ele tinha muito tempo de vida ainda pela frente, ele se mata. Por ele se matar, ele está totalmente alheio a uma espiritualidade superior, a uma vibração superior. E a própria lei divina o constrange a sofrer uma série de consequências para ele entender o propósito da vida, a oportunidade que ele teve. Então, a partir daquele momento, a espiritualidade não consegue auxiliá-lo de forma tão fácil. O corpo continua saturado de vitalidade, que continua dando uma certa vitalidade à matéria, apesar dela começar a se decompor. Por conta dessa vitalidade, ele não consegue se desligar do corpo, o perispírito não desliga e ele sente as repercussões daquela morte no corpo, como o apodrecimento da matéria, as cirurgias, quando é feito algum tipo de cirurgia pós-morte, né, para fazer verificações, esqueci o nome disso agora. Então, isso pode causar ao espírito grande dor, já desde aquele momento. Isso realmente pode acontecer. A gente acaba Deixa eu só voltar. Por isso é tão importante afastar totalmente do nosso pensamento e do pensamento de quem a gente possa conversar os pensamentos de suicídio, porque depois disso tudo ainda vem o arrependimento moral, que aí vai causar também uma série de dificuldades por muito tempo naquele espírito. Aí a gente vai falar também, eu estava falando aqui sobre a questão de que a gente sempre se imagina se apagando como uma velhinha, né? A gente acha que a gente vai viver até, 80, 90, 100 anos e aí eu sentadinho numa cadeirinha eu simplesmente apago. Essa seria uma forma maravilhosa, por assim dizer, porque você teoricamente não sentiu dor, você viveu sua vida, foi tranquilo, viveu ela até o fim, teoricamente, bem. Contudo, isso é extremamente difícil de acontecer. Por quê? Porque a gente tem as nossas escolhas na vida. A gente pode escolher se matar, a gente pode escolher viver uma vida de mais dificuldades ainda, de irritações, de desgastes que desgastam o nosso corpo, o nosso fluido vital, os nossos órgãos, que nos causam doenças. E por esse motivo, é muito difícil esse tipo de morte. A gente quase sempre o corpo falece com sobra de fluido vital para mais anos. Mas também pode acontecer o contrário. O fluido vital também pode ser a causa da morte, ou seja, a ausência do fluido vital. Voltando à imagem do fogão, é como se o botijão acabasse e a chama se apaga. Por quê? Porque a gente pode ter usado o fluido vital também de uma forma errada durante a vida inteira. Quando a gente, por exemplo, se irrita e tem explosões de raiva, de ira, como a gente se sente depois? A gente se sente cansado, não é? A gente se sente prostrado, por que eu fui fazer aquilo? A gente se sente abatido, realmente.
Por quê? Porque isso foi uma explosão, um emprego, jatos de fluido vital que foram usados num pico de alguma coisa, de um sentimento não bom para a gente. E junto a isso, é claro, a gente somatiza no nosso corpo os efeitos desses picos de raiva. O fluido vital pode então vir assim, aí se extinguindo, e ele causa então a nossa morte, teoricamente antes do tempo, porque a gente tinha uma programação reencarnatória para viver, por exemplo, 80 anos, mas por conta da nossa forma de viver, a gente extingue esse fluido vital antes do tempo e acaba vivendo menos tempo. Fluido vital, a boa notícia, é que ele também pode ser reabastecido sob certas circunstâncias. Se nós tivermos o merecimento, por exemplo, pelo trabalho que estamos fazendo, por necessidades relativas ao bem, esse fluido vital pode nos ser transmitido de outras pessoas e pelos espíritos benevolentes também. Então nós temos casos, por exemplo, de pessoas que iam desencarnar, por exemplo, em uma semana, e foi visto que ela precisava continuar mais tempo para acertar algumas coisas, então ela teria mais alguns meses de vida através de uma saturação de fluido vital e de operações magnéticas sobre o corpo também, quando necessário. Um exemplo clássico disso é Jesus e Lázaro, né? Lázaro, ele não tinha efetivamente morrido, ele estava em um estado cataléptico, mas já em estado assim que ele ia caminhar para a morte. Jesus foi e não fez um milagre, ele fez uma saturação de energia vital. Ele reparou os seus tecidos físicos. Jesus tinha esse poder magnético, esse magnetismo assim gigantesco, né? Então foi isso que ele fez e conseguiu devolver a vida a Lázaro, como nós dizemos, né? A inteligência, ela é um atributo do princípio vital? A gente vê que não. Basta a gente analisar o nosso planeta, o nosso dia a dia. Nós temos plantas, por exemplo, que elas têm princípio vital, porque elas vivem, mas elas não são inteligentes. Ela não tem o princípio inteligente ou o espírito junto ali para que exista a inteligência. Mesmo naquelas plantas que, por exemplo, a mosquinha entra e a planta fecha a mosquinha, isso não é inteligência, isso são apenas dispositivos mecânicos pela evolução que ativam essa reação da planta, mas não é inteligência, tá? A gente tem aquelas distinções, os seres brutos sem vitalidade e sem inteligência, como a areia, como as rochas, elas não têm inteligência. Nós temos os seres animados que não pensam, como as plantas, e nós temos os seres pensantes, que eles são formados de matéria. Eles são dotados de vitalidade, como as plantas, mas além disso, eles têm o princípio inteligente unidos a eles. O princípio inteligente que é o espírito. Espírito e inteligência podem ser entendidos como sinônimos, tá? Então nós vamos pensar, eu estou nessa classe, você está nessa classe, e os nossos animais, os nossos cachorros, eles são plantas? Eles só têm princípio vital e matéria? Ou eles são inteligentes? A gente consegue perceber e entender que eles são sim inteligentes. E olha só, se nós colocarmos duas plantas, 2 pés de espada de São Jorge, plantados em vasos separados, com a mesma terra, com as mesmas condições, nos mesmos lugares, eles quase que invariavelmente, se não por agentes externos, vão crescer da mesma forma, iguaizinhos, com a mesma vitalidade, com a mesma cor. Contudo, quando a gente pensa nos animais, nós vemos diferenças nos animais. Um cachorro mesmo, se nós tivermos 3 cachorros, cada um tem a sua personalidade. Essa personalidade vem do espírito. Mas não são espíritos no estágio em que nós estamos. São espíritos que têm apenas instinto, por enquanto. Eles ainda não têm capacidade de
consciência, de pensar sobre o que fazem, sobre o que não fazem. É um princípio de instinto. Kardec pergunta sobre a questão do instinto e nós entendemos, né, que o instinto nos acompanha desde a animalidade, desde os primeiros princípios, desde o primeiro princípio da nossa inteligência não raciocinada, existe o instinto. O instinto é também um atributo da inteligência que muitas vezes nos dá um caminho muito certo a seguir. Se a gente for ver, né, um animal, o animal ele se aproxima do precipício, ele chegou ali, o instinto diz volte, e ele volta, ele se afasta do precipício. Nós, pela nossa capacidade de pensar, nós podemos chegar na beira do precipício, o instinto diz volte, mas aí eu começo a pensar, não é assim, eu não vou cair, eu sou inteligente aqui, eu não vou cair, eu vou chegar mais perto, eu quero ver o que tem lá, eu tô amarrado numa corda, ou eu não tô, eu sou cabeçudo mesmo, eu vou lá me arriscar. E é assim que a gente se submete a perigos desnecessários muitas das vezes, né? Como as pessoas que vão fotografar lá no Rio de Janeiro, na ponta da Pedra da Gávea, né? Naquela curvinha assim, quase caindo dali da ponta, e onde já teve acidentes. Esse é o momento em que a gente não respeita o nosso instinto. Instinto, portanto, a gente vê, ele é muito importante sim, tá bom? E aqui, para terminar, Kardec faz a pergunta sobre a inteligência, de onde vem. Nós compreendemos, através dos ensinamentos dos Espíritos, que a inteligência parte de Deus, mas não como uma parte dele. Deus cria a inteligência de uma forma que nós não podemos compreender ainda. Na verdade, os Espíritos superiores dizem que só Deus sabe quando e como foi a nossa origem, eu como ser eterno que serei, mas que essa inteligência ela não é uma parte de Deus, é uma criação e é eterna, como eu disse. Então, quando o meu corpo morre, a minha inteligência, eu, espírito, continuo vivendo para sempre. E é claro, através da lei de reencarnação, vou ter as diversas oportunidades nessa escola da vida para desenvolver essa inteligência. É por isso que existe ainda o mal, porque o mal faz parte da ignorância. Mesmo o mais mal de todos os maus, o que ele tem é um não conhecimento, ele não conhece, ele não entende a beleza do bem, a felicidade do amor. Um dia, através das dificuldades, das imposições das leis divinas, ele vai conhecer. E não é por causa de um diabo que a gente já compreende que não existe. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpe se ficou um pouquinho longo. Que Deus, que Jesus te ilumine a sua família, sua mente, seu ambiente do lar, seu ambiente de trabalho, a sua semana. Que Jesus esteja conosco, nosso protetor também. Não se esqueça de fazer as suas preces, suas orações e buscar essa conexão tão importante com eles. Um grande abraço e até o próximo vídeo.